Senhor honra você, o Senhor abençoa você, o Senhor guarda você, para que você possa dar frutos e o seu fruto permaneça. É isso. Você dê frutos e o seu fruto permaneça. Só confie em Deus, porque tudo aquilo que foge do seu alcance está dentro do escopo de Deus. Está dentro daquilo que Deus vai fazer. Está fugindo do seu alcance, está fugindo do seu domínio. Não está fugindo do domínio de Deus. Você só precisa estar disponível. Você só precisa estar disponível. E aí eu pergunto a você, se hoje Deus precisar de você, se hoje Deus precisar de você, Ele vai poder contar contigo? Sério, de verdade isso? De verdade isso? Ou será que virá um elenco de impeditivos, de dificuldades, de problemas? Olha, Senhor, o Senhor pode contar comigo, mas vamos agendar um dia para isso? Vamos estabelecer um momento para isso? Ou eu estou pronto para qualquer momento? Ou eu estou preparado para qualquer momento? O arrebatamento vai acontecer num tempo, num momento, num instante em que ninguém sabe quando vai ser. E por essa razão a gente tem que estar preparado, porque pode acontecer agora. E nós estamos vivendo um tempo que fala profundamente do arrebatamento da igreja. Esse é o momento em que a igreja está vivendo sinais muito claros da volta de Jesus. Significa dizer que o Senhor, Ele tem uma data definida e a gente tem o ano de 2023 para poder fazer o que tem que fazer nessa terra, nessa vida, porque está chegando a hora. Eu não sei. A ninguém foi dado a conhecer o dia nem a hora. Mas fato é que assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. E Jesus vai voltar, como o raio que nasce no Oriente e se mostra no Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. E eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar pronto. E quando eu digo para você tem que estar pronto, preparado, pode ser para estar disponível e ter disponibilidade para Deus, né? Disposto, melhor dizendo, e ter disponibilidade para Deus. E isso implica diretamente você estar preparado, porque Ele pode requerer algo de você agora. E o que você vai ter para dar ao Senhor? Fato é que precisamos nos colocar como uma santa geração. Diga, eu sou uma santa geração. Tá ótimo, para mim ficou até bonito, soou até legal, mas eu tenho certeza que se for para o Senhor, se tiver verdade no que você está falando, não por indução, você vai dizer, eu sou a santa geração. Eu sou a santa geração. Eu sou a santa geração. Fala de novo, diga, eu sou a santa geração. Agora a gente vai aumentar um grau nisso aí, vai, diga, eu sou a santa geração. Não, vamos aumentar mais um grau. E você diz, eu sou a santa geração. Aleluia. Talvez você esteja pensando assim, mas por que será que eu preciso provocar isso dentro de mim? E porque até minha entonação diz respeito ao quanto que eu estou com vontade, disposto e disponível para ser essa santa geração. É porque a gente não tem controle do tempo. Gente, nós não temos controle do tempo. Você conhece pessoas que ainda esperam por coisas que aconteçam. Muita gente está gerando expectativas nessa vida. Muita gente está aplicando o seu tempo nas coisas dessa vida. Eu já me desprendi disso. Eu estou completamente desprendido disso. Eu digo para Jesus o tempo todo, Senhor, se for para arrebatar hoje, pode ser, estou dentro. Mas se for amanhã, também estou, Senhor. Também estou. Isso não quer dizer que eu não tenha problemas para resolver, situações que precisam ser ajustadas, mas significa dizer que a gente precisa tomar uma decisão, e na vida a gente tem que tomar uma decisão. Ou eu entendo e trago para mim o que é o Senhor me chamar de geração eleita, sacerdócio real e povo adquirido, ou eu vou ficar com cara de paisagem, achando bonito o texto, achando emocionante porque tocou o coração, mas eu vou continuar sendo a mesma pessoa de sempre. Não é isso. Eu sou a resposta de Deus. Você é a resposta de Deus. Sabe quando você precisa de alguma coisa assim? Imagina que você precisa solucionar algum problema. Você precisa de um técnico para consertar a máquina de lavar roupas. É uma
péssima comparação, certamente. Mas só para você entender, você precisa de alguém confiável para consertar a máquina. Aí você conhece a história do funcionário ou do prestador de serviço A, B, C, e para cada um deles você ouviu algo do tipo: cuidado que não é confiável, cuidado que não vai dar certo, ele pegou para fazer, fez errado. Ele pegou para consertar minha máquina, fez 2. Olha, ele pegou para fazer, disse que era um preço, arrumou um monte de problema. E você só vai acumulando dúvidas, dúvidas e dúvidas. Até o momento que você encontra a pessoa certa e você diz: é esse aqui. É esse aqui. Aí talvez você pegue telefone, endereço, número de sapato, do pé do cara e tudo só para não perder contato com o sujeito. Porque se novamente você precisar dele, você vai saber que ele é o que você precisa. Pois eu quero dizer para você que num mundo onde as pessoas começam a juntar dúvidas e dúvidas diante de Deus, Deus olha para você e vê que você é a resposta. Ele olha para você e vê que você é a solução. Por essa razão você é essa santa geração. Eu quero provocar você para você se enxergar nisso. Para que você não seja espectador das histórias alheias. Não, você é espectador da sua própria história, porque você tem algo para contar, um testemunho para relatar. E vida no cristianismo, a vida da cristandade na terra, ela é espalhada, ela é expandida através de testemunhos. São histórias de vida que reforçam e estabelecem a nossa fé. Nós acreditamos. Por que acreditamos? Porque o Senhor, Ele tem multiplicado os seus feitos, e através desses feitos que se multiplicam, através de pessoas, por meio de pessoas que conhecemos, outras que não conhecemos, mas sabemos que são sinais de Deus para dizer: se você precisa de renovo de fé, de reforço de fé, toma aqui, e Deus vai fazendo, e vai levantando quem está na brecha, vai levantando essa santa geração, para que a santa geração possa perpetuar o Evangelho, e possa multiplicar a expansão do reino. Aí você olha para você agora, se você puder olhar de cima a baixo, até onde dá, né? Porque chega uma hora que você não consegue mais olhar. Mas se você olhar você de cima a baixo, como você é, do jeito que você é, com a forma de falar, com o jeito de agir, expansivo ou introspectivo, reservado ou bem descontraído, Deus quer usar você. Olha para mim aqui, olha para mim, não perde contato, olha para mim, olha nos meus olhos. Deus quer usar você. E o maior impeditivo para que Deus não o use, não é porque Ele não quer, porque você não se abre, é porque você não expande o entendimento, você não abre a visão. Deus quer usar você para coisas que você vai se surpreender. Mas alguém vai ter que dizer, sem precisar ser forçado a isso, alguém vai ter que olhar para dentro de si e dizer: Senhor, é comigo esse negócio. É comigo esse negócio. Mexeu comigo agora. Mexeu comigo agora. As pessoas começam a se conformar tanto com as coisas da vida que elas não se sentem mais tocadas por nada, porque não há mais sensibilidade para tal. Elas não conseguem mais sentir nada. Mas em algum momento, alguma coisa tem que provocar você. Alguma coisa tem que provocar você. Tem que mexer com você, para que você saia de uma posição tão paralisada, de uma posição tão engessada, tão congelada, e você dizer: agora o negócio é comigo. E eu vou dizer uma coisa: não espere que isso vai acontecer, porque alguém vai ministrar e vai sacudir o seu coração. Quem sacode o coração de crente é o Espírito Santo, irmão. É por isso que tem um monte de gente pingando de igreja em igreja, procurando pregador A, B e C, porque está achando que as coisas acontecem por causa disso. Quando as pessoas pensam em mudar de ministério, mudar de igreja, porque acham que vai acontecer. Eu estou precisando de libertação, vou para a igreja tal, porque lá disseram que tem um culto de libertação. Libertação é produzida pelo Espírito de Deus. Se eu abro meu coração para que Deus possa reinar, para que Ele possa morar dentro de mim, você está mais do que liberto, porque você está lavado pela palavra. Você está lavado pela palavra. A gente só precisa assumir o nosso papel de santa geração. E santa no contexto de ser separado. Deus separou você. Você não é igual a Covando, você não é igual a esse mundo todo. Você não é a mesma coisa dos outros. Você é original de Deus.
Você é original de Deus. Deus quer contar com você com toda a sua originalidade. Deus fez isso com um homem. E esse homem foi Elias, o profeta Elias. Louvado, Pai, seja o teu nome. Louvado, Senhor, seja o teu nome. 1 Reis, capítulo 18, versículos 16 e 17. Capítulo 18, versículos 16 e 17. Houve um tempo em que Deus estava procurando alguém que estivesse na brecha. Deus estava esperando que alguém estivesse disponível, estivesse disposto. Deus encontra um cara. Deus encontra um sujeito que está pronto para servir, porque ele sequer estava pronto do ponto de vista humano. Preparação humana para isso, não. É para que você saiba que Deus não está preocupado com o tanto de formação ou informação que você tem juntado nessa terra. Você tem seu professor, ele é o seu mestre. Jesus é o seu mestre. Olha para mim, Jesus é o seu mestre. O seu professor te ensina. O Espírito de Deus te doutrina. O Espírito de Deus te encaminha, te orienta, te instrui. É dele que nós precisamos. É dele que nós precisamos. 1 Reis, capítulo 18, versículos 16 e 17. Eu vou fazer a leitura da tradução da minha Bíblia. E diz assim: Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? É você o perturbador de Israel? Pai, nos ensina, Senhor. Nos ensina, Pai, a deixarmos, meu Senhor, a nossa posição muitas vezes, Pai, tão engessada, tão, meu Senhor, paralisada, Pai, para que nós possamos fazer o diferente. E fazendo diferente, Senhor, seremos o ponto fora da curva dessa sociedade, porque vivemos numa sociedade, Pai, doutrinada pela perspectiva do pecado e das coisas, meu Senhor, mundanas. Nós não vivemos, Senhor, segundo o prescrito pelo mundo, segundo, meu Senhor, o recomendado pelo mundo. Nós vivemos, meu Senhor, pela fé. Nós vivemos, Senhor, segundo a Tua palavra, Pai. Nós vivemos, Senhor, acreditando, Pai, ó Deus, em que a Tua palavra, ela é a verdade, Senhor, e ela é de fato, a Tua palavra é a verdade, Senhor. Nós não vivemos, Pai, segundo os ditames dessa vida. E quantas pessoas tentam nos impor, Pai, um comportamento, porque talvez, meu Senhor, haja uma necessidade, meu Senhor, haja uma necessidade das pessoas em uma determinada aprovação social, coisa do tipo. Nós não precisamos, Pai, de aprovação social, nós precisamos da aprovação de Deus. Nós queremos ser aprovados, Pai, e para sermos aprovados, nós seremos provados. É assim, Senhor. A vida de provação aperfeiçoa a doutrina, Pai. A vida que quer andar na Tua presença. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor levantou Elias e foi tido como perturbador de Israel, o Senhor, ó Deus, está levantando uma geração que vai, Pai, sacudir essa terra, que vai sacudir esse mundo. São pessoas, meu Senhor, que não vão ficar, Pai, paralisadas por circunstâncias, pelo tempo, ó Deus, pelos episódios, pelas condições de entorno, mas são pessoas, Senhor, que vão rasgar literalmente o peito e vão apresentar ao Senhor o coração. E esse coração, Senhor, é o coração que o Senhor deu. Não é, Pai, o coração de pedra, mas é o coração de carne. E se hoje, Pai, há necessidade dos corações serem mudados, tira, Senhor, o coração de pedra. Dá um coração novo, dá um novo coração, Pai. Dá esse coração de carne, mas que seja um coração sensível à Tua voz. Que seja um coração, meu Pai, que possa entender, compreender, meu Senhor, o recado, Pai, do Teu coração. E que possamos, Pai, fazer com que batam na mesma frequência, porque o Teu coração pulsando vai, meu Pai, estimular o nosso a pulsar no mesmo ritmo, na mesma intensidade, na mesma frequência. E seremos, meu Senhor, ó Deus, o espelhamento
do Senhor nessa terra. Daí, Senhor, eu entendo, porque o Senhor Jesus disse: e vocês farão as mesmas obras que eu fiz, e obras ainda maiores. Para quem, Senhor? Para uma santa geração, para uma santa geração, para uma santa geração que não recua, que não retrocede, que não, Senhor, torna o seu coração insensível à voz soberana do Rei da Glória, mas para todo aquele, Pai, ó Deus, que confia no Senhor, espera no Senhor, sabendo, Pai, que nenhuma obra e nenhum trabalho é vão em Ti. Em nome de Jesus, Senhor, ministra aos nossos corações e que a nossa vida, Pai, seja despertada, ativa corações, Senhor. Ó Deus, provoca corações. Ó Senhor, em nome de Jesus, imobiliza, meu Pai, a alma do Teu povo para que se veja e se encaixe e se enquadre, Pai, na condição de uma santa geração, uma geração separada e uma geração que está pronta para Te servir, Pai, em tempo e em fora de tempo e sob qualquer aspecto, Pai, em nome de Jesus, eu creio, Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor está fazendo isso nos últimos tempos, em nome de Jesus, amém? Você pode tomar seu assento. Sabe, para tudo na vida, a gente pode dizer sim ou não, a gente pode dizer sim para tudo que a gente quiser ou não para tudo que a gente quiser. Eu prefiro dizer sim para aquilo que Deus tem, prefiro dizer não para aquilo que o mundo me oferta. O mundo te oferta muitas coisas, mas parece que as ofertas de Deus parecem que não são tão atrativas assim, porque a ambição, porque o prazer do coração humano ainda está nas coisas terrenas, naquilo que as pessoas podem juntar nessa terra. Estão colocando seus corações no tesouro errado, pondo seus corações naquilo que não traz esperança. Coloca o seu coração onde há esperança. Onde há esperança. Porque tudo aquilo que é passageiro pode produzir um estímulo, um desejo, uma vontade que também vai ser passageiro. Uma vontade que vai ser passageira. Mas lembre-se que os céus e a terra passarão, tudo vai passar. Em algum momento esse tempo vai ser findado. Sabe que para tudo na vida chega um momento que acaba. Se você está feliz com o dia de hoje, se você está muito satisfeito com o dia de hoje, eu preciso dizer para você que às 11 horas e 59 minutos ou 23 horas e 59 minutos esse dia vai acabar. Ah, mas aí amanhã pode ser um dia tão especial quanto foi hoje, amém, mas amanhã também vai acabar. Nós só teremos eternidade, ou seja, um tempo infindável, quando estivermos na presença de Deus, ou para aqueles que não estiverem. Então, onde será mesmo que nós estamos aplicando a nossa energia? Onde é que nós estamos investindo tempo? Onde é que nós estamos nos dedicando? O que é que está atraindo a nossa atenção? Porque para Deus parece que tem que ser feito de qualquer forma, de qualquer jeito, porque Deus aprova. Não, Deus não aprova, pelo contrário, Deus reprova, porque em todo tempo Deus está provando corações. A Bíblia diz que Deus prova corações. Ele prova corações. Minimamente, nas questões mais simples da vida, Deus está provando o coração. Agora mesmo, como você está reagindo a isso? E é uma seara em que eu não acesso, mas saiba, Deus acessa. O seu coração é o lugar onde Deus acessa, eu não acesso. Eu não sei o que você agora produz dentro de você mesmo, o seu diálogo interior, o seu diálogo íntimo, o que seu coração está produzindo e reverberando dentro de você. Mas Deus sabe, Deus sabe. Nós lemos a passagem que fala, texto conhecido, história conhecida do profeta Elias, e muitas vezes falamos muito a respeito daquele sinal extraordinário de Deus mandando fogo dos céus. E eu entendi da parte de Deus que era necessário a gente despertar o entendimento e a visão para a geração. Porque fogo do céu vai ser uma consequência de uma geração fiel. Fogo do céu vai ser uma resposta de Deus à postura íntegra de um povo, de uma geração, de uma sociedade, de uma nação. Sabe quando nós lemos a Bíblia,
E muitas vezes parece que nós estamos apenas lendo um texto bíblico que sobressai aos nossos corações, que chega até os nossos corações e a gente se alegra com o texto. Mas eu não sei se você já leu a Bíblia pensando assim: eu quero isso também para mim. Eu quero isso para mim. Eu quero que o Senhor mande fogo dos céus. Eu quero ver. Eu quero ver fogo do céu. Mas parece que milagres ficaram represados num determinado tempo histórico do passado. Não. Pela boca do profeta Joel, a profecia é de que no final dos tempos, nos últimos dias, o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Eu não sei se você sabe, mas você é carne, irmão. Você é carne. Eu nem sei que tipo de carne você se acha, tá? Que corte é esse? Mas eu posso dizer para você, carne nobre, irmão. Irmã, carne nobre. Nos últimos dias, o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. É para você entender que Deus derramaria da presença dEle sobre todo o coração desejoso da presença. Ah, mas é sobre toda a carne em que contexto? Para que todos saibam que não há acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas o que faz separação entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados. Vai ser derramado sobre toda a carne, mas nem toda a carne vai discernir que é o Espírito de Deus derramado. Mas o Senhor diz que por conta do Espírito dele ser derramado sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Nós estaremos diante de um quadro de completa entrega a Deus, para que nós possamos desfrutar daquilo que Ele tem para nos ofertar, para nos oferecer, para evidenciar através de nós. Por isso me chamou tanto a atenção esse momento, esse trecho da passagem da história do fogo que caiu lá no Monte Carmelo. Por isso que me chamou a atenção, para que nós pudéssemos falar de uma santa geração. Porque na terra já não chovia há um bom tempo. Sem chuva não tem comida, sem chuva não tem mantimento. A terra em Samaria e toda a região circunvizinha estava tomada e assolada de morte, porque não havia vida. Sem água não há vida. Até o momento que Deus pega Elias e diz para ele assim: agora você vai falar com Acabe. Eu preciso que você fale com Acabe. Fala para um homem. Você vai falar com o rei de Israel. Você vai falar com o rei de Israel. Para que a gente possa colocar um pouco de azeite nesse negócio, temperar essa história, não era somente falar com Acabe, era falar com o cara que era casado com a mulher que perseguia profetas na terra. E Deus chega para ele e diz: você vai falar com Acabe. Por isso que eu comecei perguntando quem está disposto, você está pronto para servir ao Senhor em qualquer circunstância, está preparado? Aí as pessoas, muitas vezes, eu digo para você, 90% vai dizer: eis-me aqui. Irmão, eu estou falando isso para abrir o seu coração, para abrir o seu entendimento, porque nós nos colocamos dentro do lugar em que está definida ali a presença dos filhos, efetivamente. Ou vamos andar atravessando dia após dia, apenas preenchendo lugares dentro de igreja, e não vamos assumir o nosso papel. Nós não vamos tomar sobre nós aquilo que o Senhor nos revela pela sua palavra. Está na hora, irmão. Está na hora. Já passou do tempo. Deus pega Elias e você vai falar. Você está pronto, Elias? A pergunta que eu fiz logo no início: se Elias estivesse aqui, Elias diria amém. Mas eu preciso dizer uma coisa para você: Elias foi. Elias foi, Deus falou para ele: você vai encontrar Acabe. Eu quero que você encontre com Acabe. Você precisa trazer alguma coisa na vida daquele homem. A terra está seca, não tem água, mas o coração daquele homem está mais seco ainda.
Aquele homem precisa entender o que está acontecendo. E Deus coloca no coração de Elias a responsabilidade em se preocupar com a vida de alguém que não estava nem aí para Deus. Deus ama cada pessoa, o Senhor ama cada criatura. E a preocupação de Deus é algo tão extraordinário, essa preocupação é algo tão gigantesco, que Deus move alguém que está com o coração sensível à sua voz e diz assim: olha, é você quem vai. A gente entende porque que o Senhor diz assim: não ame só o seu amigo, que recompensa você tem com isso? Ame o seu inimigo. É porque Deus está preocupado com aquele que talvez você julgue como um desafeto seu, mas Deus ama ele igualzinho Ele ama você. Mas Ele prefere contar com alguém que já esteja com o coração sensível, com o coração molhado, sabe? Mergulhado, imerso na fonte de água viva, de águas vivas. Ele prefere contar com o seu coração. É igual aquela bucha, aquela esponja que absorve tanta água. É o seu coração na presença de Deus. Que Ele percebe que você é a pessoa certa para se preocupar com quem mais ninguém se preocupa, para falar do amor dele com quem talvez ninguém mais se preocupe. Deus levantou Jonas para fazer isso. Vai para uma terra para pregar salvação, para um povo inóspito, para um povo perverso, um povo cruel. Mas Deus pega Jonas para cumprir um projeto. Eu imagino Deus falando com Jonas: Jonas, eu preciso de alguém, santa geração. Tá pronto, Jonas, santa geração. Eu tô aqui, manda para Nínive. Pô, mas não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Santa geração. A santa geração está aqui dentro. A santa geração é você. A santa geração é você. Talvez você ainda não tenha nem se ligado que você está existindo ou coexistindo num tempo em que Deus está precisando da igreja. Deus está precisando da igreja. Corpo de Cristo. Ele está precisando de você. Sabe, não estou trazendo no contexto de alguém que tá desesperadamente passando um pires. Se você não fizer, ó Deus, como será? Não, é num outro contexto. É num contexto de coparticipação. A Bíblia fala da coparticipação. Nós somos cooperadores. Lembra lá de 1 Coríntios 3:9? Você é um cooperador de Deus. Deus opera, mas Ele precisa ter alguém junto. Ele quer trabalhar junto. Ele quer trabalhar junto. Milagre vem de Deus, os sinais, os portentos vêm de Deus, as maravilhas vêm de Deus. O que foge ao natural vem de Deus. Mas Ele quer contar com você. Vai lá, Acabe. Vai lá, Elias. Vai lá, Elias, para falar com Acabe. E no momento que ele está indo falar com Acabe, já tem muita fome na terra, não tem água na terra. E Deus pega, e Acabe pega Jesus. Oh, tá maravilha. E Acabe pega Obadias. Pega Obadias, seu servo. E Obadias era tão temente a Deus que ele guardava dentro de cavernas. Ele guardava alguns dos profetas. Pelo menos 100, a Bíblia relata de 50 e 50. Ele dava pão, ele dava água. Sustentava pão e água. Mas pelo menos para ter profeta na terra. Deus esperou que uma geração se levantasse. E uma geração foi para dentro da caverna. Deus esperou que profetas se levantassem. E profetas foram para dentro da caverna. Deus esperou que pessoas se importassem com as coisas dele. E pessoas foram para dentro da caverna. Deus achou um que não estava dentro da caverna. Deus achou um que não estava dentro da caverna. E se você pensar assim, mas eles tinham motivos, porque afinal de contas Jezabel perseguia e matava os profetas. Então do que vale o homem ganhar o mundo inteiro? Ele preserva a sua vida, mas perde a sua alma. Preserva a sua vida, mas perde a sua alma. Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O apóstolo Paulo dizia: porque para mim viver é Cristo e morrer. Sabe por que morrer é lucro? Sabe quem pode dizer que morrer é lucro? É quem sabe para onde vai. Porque tem gente que pode estar tremendo na base e dizer assim: morrer não, ainda não, ainda não.
Viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Para quem vive em Cristo, morrer é coisa boa. É ir para a glória, é ir para o céu. Pois está lá Acabe com Obadias, e Acabe diz para Obadias: Obadias, vamos tentar achar aí, entra aí onde tem água, entra aí pelos rios, entra aí onde tem riacho, onde tem um valezinho, procura água, não tem água, a gente está perdendo os animais, não podemos perder os animais, se encontrar alguma erva, pega aí, a gente tem que resgatar alguma coisa, está tudo morrendo, está tudo perecendo. Acabe vai por um caminho, Obadias vai por outro caminho, e nesse meio tempo está indo Elias lá, a mandado de Deus. Está indo Elias lá procurar onde é que está Acabe. Alguém talvez de longe diria assim: esse cara é doido, já morreu tanto profeta, tem alguns escondidos, estão salvando a sua pele, e tem um doido que está indo atrás do cara que pode ser o algoz dele, o assassino dele. Ele é louco, ainda mais porque por ele houve escassez da terra, houve a retenção das águas dos céus, é por causa dele, é o cara que está problematizando tudo, é o cara que está trazendo confusão no meio de todo mundo. É esse tal do Elias, ainda vai para frente do rei Acabe. Que cara doido! Está faltando doido nessa terra. Está faltando doido nessa terra. Está faltando doido. Está faltando. Vai lá Elias em busca de Acabe. Enquanto isso, Acabe está por um lado, Obadias está por outro, e Obadias se encontra com Elias. E quando ele se encontra com Elias, a Bíblia diz que a primeira coisa que Obadias faz é se prostrar. A primeira coisa que Obadias faz é se ajoelhar diante de Elias. Era porque Elias era digno de ser adorado, e dos joelhos de Obadias se dobrarem diante de Elias, não. Mas ali estava um gesto de honra. Era alguém que reconhecia: não, esse cara é Elias, esse cara é o profeta Elias, eu conheço esse cara, eu sei quem é ele. As suas obras, a sua postura, o seu comportamento, a sua vida diz respeito de quem ele é. Não precisa nem dizer que ele é Elias. E a Bíblia diz que logo que eles se encontraram, prontamente Obadias reconheceu, se prostra diante de Elias. Obadias se prostra diante de Elias, e Elias fala para ele: levanta, filho, porque agora você vai ter que me levar lá para Acabe, você vai ter que dizer para ele que eu estou aqui. E Obadias fica preocupado: como assim eu vou dizer que você está aqui? Está louco? Você quer que eu morra? Porque não teve lugar nessa terra em que você fosse procurado. Você foi muito procurado. Em outras palavras, Obadias estava dizendo: você está achando que Jezabel não estava de olho em você? Já lhe procurou, filho. Já catou você onde ele podia procurar. Ele procurou, porque queria dar cabo da sua vida. E você não foi encontrado. Como é que eu vou voltar agora? E ele dizendo: como eu vou voltar para o meu Senhor? Como que eu vou voltar para o meu dono? Como eu vou voltar para ele dizer que eu encontrei Elias? Ele vai achar que eu estou debochando da cara dele, que eu estou tirando uma da cara dele, e vai me matar. Que negócio é esse? E Elias disse: pois saiba de uma coisa, hoje mesmo eu vou me apresentar ao rei Acabe. Hoje mesmo. Eu quero dizer para você uma coisa. Talvez Deus esteja esperando que você diga: hoje mesmo eu vou mudar essa história. Hoje mesmo eu vou deixar de ser quem eu tenho sido, e agora eu vou me posicionar direito. Agora eu vou fazer a coisa certa. Hoje mesmo. É fácil quando alguém diz assim: olha Senhor, olha, eu estou com a vontade, sabe, de me endireitar. Eu estou com vontade de me organizar. Quando é que você vai entregar a sua vida definitivamente e efetivamente para Cristo? Deus proverá. Ainda esse ano. Quando alguém quer alguma coisa, a gente sabe colocar datas, a gente sabe dizer quando vai ser. Se eu quero, eu quero. Eu quero. Eu quero. Conheço algumas histórias. Dentre elas eu me lembrei de uma aqui, uma história familiar, a história do meu pai. Eu ainda era muito menino, mas ele tinha o hábito de fumar. Ele conta isso até hoje como alguém que tem um troféu e guarda esse troféu até hoje. Ele diz assim que ele fumava, mas chegou um momento, meu avô também fumava, e aí chegou um momento que ele disse assim:
falou para o pai dele, para o meu avô, disse assim: a partir de hoje eu não vou mais fumar. Falou para o meu avô também era fumante, e ele disse: a partir de hoje eu não vou mais fumar. Sabe o que meu avô disse para ele? O que você acha que ele diria? Sabe o que meu avô disse para meu pai? Porque meu pai disse que não ia mais fumar, e meu avô também era fumante. Meu avô disse: me dê os seus maços. Já que não vai. Ele me contou isso recentemente, esse detalhe. Mas ele até hoje fala que quando ele tomou essa decisão, não teve nada que fizesse ele voltar atrás. Nada. E eu aprendo com isso. O que eu aprendo com isso é que quando a gente quer alguma coisa, a gente faz acontecer. Você quer mesmo? Se você em alguma área da sua vida você disse: olha, eu quero, mas ainda não aconteceu, é porque não é o momento, é porque ainda não tem as condições adequadas, é porque ainda não é a hora. Não é, porque ainda você não se posicionou. Porque se você se posicionar, vai acontecer. Assim está escrito em Provérbios: assim como você diz, assim você é. E se você determinar alguma coisa que você quer, determinando tu algum negócio, seja firme, ser-te-á firmes, e a luz do Senhor brilhará em teus caminhos. A única coisa que você precisa é tomar uma decisão: eu quero, e deixa que Deus vai cuidar de tudo, vai cuidar do resto. Mas tenha uma posição clara, uma posição definida. Você apresenta agora, Elias se apresenta a Acabe. E quando Elias se apresenta a Acabe, nós chegamos exatamente no texto que nós lemos, do versículo 16. Obadias se encontra com Acabe, anuncia Elias e diz para Acabe: está aqui o homem. Você não procurou tanto ele, está aqui. E Acabe diz assim, vendo Elias, fala para ele: ah, é você. É você. Ah, é você, labareda. É, boca de tocha. É você, o perturbador de Israel. É você. E eu comecei a observar a postura. Olha a postura de um cara destemido para poder se colocar diante de alguém que foi o assassino de tantos profetas na terra, mas alguém que era destemido diante daquilo que alguém poderia julgar como sendo o maior perigo de alguém. Sabe, não sei você, mas o quanto para você é importante você ter o seu pai, sua mãe. Eu acho que isso é tão legal. Quando você tem seu pai e sua mãe, isso nos dá um lastro, nos dá uma segurança, né? Eu fico pensando muito a respeito disso. Poxa, eu tenho meu pai, tenho minha mãe. Ah, mas eu vivo já a minha vida, sou independente. Mas tê-los dá uma segurança, é ou não é? Porque existe uma identidade natural. Eu me vejo neles, eu vejo eles em mim. Sabe o que é que eu penso de Elias naquele momento que ele foi até Acabe? Ele estava completamente tranquilo em se encontrar com Acabe, sem pesar, sem pôr na balança os problemas que poderiam sobrevir a ele. Sabe por quê? Eu entendo que ele entendia bem o que era identidade de filho. O próprio nome Elias é Deus é o Senhor. Nome Elias. Já havia identidade no nome. Mas saiba de uma coisa, ele te deu um novo nome. E esse novo nome é para que você saiba que ele é o seu Senhor. Esse novo nome é para você entender que há uma identificação de você com ele. Você não é alguém distante de Deus, afastado de Deus e diferente dele. Você foi feito à imagem e à semelhança do Pai. E na vida de Elias está ali um homem que guardava essa identidade. Essa identidade é aquela coisa de você dizer assim: eu sei que meu pai me guarda. Eu sei que eu estou seguro nos braços do meu pai. No meu pai eu tenho a minha segurança. Com meu pai eu tenho a minha preservação. Olha Romanos capítulo 8, versículos 15 ao 17. Pois vocês não receberam espírito de medo, nem para que você seja
escravo, mas se recebeu o Espírito de Deus. E diz o texto que você foi adotado como próprio filho de Deus. Você foi tomado como próprio filho de Deus. Você não guarda dentro de você o espírito de medo, de pavor. Você tem uma identidade. O Senhor, Ele está manifesto, Ele é manifesto sobre a sua vida. Eu não preciso temer mal algum. Eu não preciso recear mal algum. Absolutamente nada. Porque eu sei quem é meu Pai. E eu sei em quem eu tenho crido. Se talvez você pense hoje, mas será realmente que eu sou esse filho, como se diz tanto, como as pessoas costumam dizer? Lembre de João, Evangelho, capítulo 1, versículo 11. E depois você se lembra do 12. Porque no 11, a Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus não receberam. Ele quis ser pai dos seus, ele quis tomar os seus e dizer: filhos meus, vinde à casa do seu pai, vinde às minhas moradas. Mas os seus não receberam. Mas o versículo diz, o 12 diz, que a todos quantos o receberam, corações ardentes que disseram: eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus. A todos quantos o receberam, Ele deu o poder de ser transformado em filho de Deus. Filho de Deus. Talvez você pegue a sua certidão, você pegue um documento de identificação e você vai olhar e vai dizer assim: poxa, mas onde é que está aqui um registro de que eu sou alguém importante? Talvez você não tenha esse registro na terra, mas você tem esse registro no céu. A todos quantos o receberam, esses foram feitos, foram tornados, foram transformados, foram modificados em filhos de Deus. E filho se interessa pelas coisas do Pai. Eu fico imaginando se em algum momento Elias podia ter recusado a missão. Se ele podia ter recusado a missão. Filho atende o chamado do Pai. Deus nos dá oportunidades todos os dias para que nós vejamos que realmente nós somos filhos. Porque Ele chama e nós o ouvimos. Mas o fazer e o não fazer é uma prerrogativa pessoal. E cada um escolhe se faz ou se não faz. Mas cada vez que você faz e atende a voz do seu Pai, você entende que Ele é a extensão da sua própria vida e você a extensão da vida de Deus na terra. A ovelha não consegue enxergar com clareza, mas ela consegue discernir com muita propriedade a voz do seu pastor. Às vezes dizemos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E às vezes fazemos a leitura desse texto bíblico como algo que atenda a nossa conveniência e entregando a Deus a responsabilidade ou a obrigatoriedade dele fazer alguma coisa para suprir os nossos sonhos e manter vivos os nossos projetos de vida. E dizemos: o Senhor é o meu pastor. Pois se Ele é o seu pastor, você é a ovelha do aprisco dele, você não tem mais condição de discernir pelas coisas que você vê, você não tem condição de discernir para onde que você deve ir. Mas se você puder escutá-lo, você vai saber o que deve ser feito. Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. Isso é identidade. Por isso que a ovelha não confunde a voz de outros pastores do campo. Porque é comum pastores estarem com as suas ovelhas no mesmo lugar, de uma mesma área. Mas as ovelhas não se misturam. Mas não há confusão. Mesmo em se tratando de animais que não têm uma boa visão. Por quê? Porque a voz fala mais alto. Porque a voz tem o seu lugar.
apropriado, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Elias podia ter rejeitado a missão, mas ele ouviu a voz do seu pai. Ali estava a identidade de Elias em Deus. Por que ele vai rejeitar a vocação? Por que ele vai rejeitar o chamado? Por que ele vai rejeitar a missão? É para fazer, então estou pronto. Isso é chamado. Quando a gente fala de chamado, isso é chamado. Chamado tem a ver com a gente ouvir o que Deus quer que a gente faça e a gente faz. Ali está o chamado. Deus fala, nós ouvimos e obedecemos. Porque o obedecer é melhor. Lembra quando o Senhor falou isso? O obedecer é melhor do que sacrificar. Num tempo em que as pessoas achavam que bastava sacrificar a Deus, pegar um animal, imolar o animal, matar o animal, tocar fogo nele, subir o fogo, sacrifiquei. Isso ficou muito confortável. E isso se torna muito confortável para muita gente que acha que a sua vida com Deus se resume a estar dentro de um templo e reservar 1 hora, 1h30, 2 horas para estar na igreja, ou a carregar uma Bíblia para cima e para baixo, ou a prestar um jejum ao Senhor e achar que tudo isso está resolvido, pois tudo isso talvez seja como um sacrifício. Mas é melhor que se obedeça a palavra dele, porque em obediência você vai até entender o que é carregar uma Bíblia para fazer dela a sua espada. Você vai entender o que é que está no meio do corpo de Cristo, você estará na igreja. Você vai entender o que é jejuar, para que você esteja se consagrando e se separando desse mundo para Deus. Mas tudo isso porque você vai entender pela obediência, vai entender pela palavra como você deve se portar. Isso é chamado. Quando alguém diz assim, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Seu chamado é o chamado de ser filho, é o chamado de ouvir a voz, é o chamado de ser obediente, de ser obediente. A Bíblia fala em Romanos 8,19, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Deus te chama, como chamou Elias, era o chamado de Deus para Elias. Você vai ter que ir lá diante do rei. Deus esperava que alguém fizesse, Elias estava pronto. Deus quer fazer coisas nesse tempo, nessa geração. E quem são os filhos prontos para serem revelados a esse mundo? O mundo aí fora está precisando do renovo da palavra de Deus, do Evangelho. O mundo está precisando de transformação, o mundo está precisando de salvação. A brigada de Deus está aqui dentro. O corpo de bombeiros de Deus aqui para prestar socorro está aqui dentro. A gente vai precisar fazer isso. A gente vai precisar entender que ali é o nosso lugar, é o nosso papel, e Deus espera que nós assumamos o nosso papel. Esse é o nosso papel. E o mundo espera que os filhos de Deus sejam revelados mesmo, mas os filhos não podem ser revelados se eles ficarem acovardados ou se intocarem numa caverna. Não quero tratar desse episódio como um fato isolado, eu quero trazer para a nossa realidade e quero provocar você para que você se veja, ou como Elias, que se disponibilizou, estava disposto e disponível, ou como um daqueles profetas que para o seu conforto próprio, eles preferiram ficar dentro das cavernas. Você é a santa geração. Tinham 100 profetas dentro de caverna, mas a santa geração era um homem que estava disposto a servir a Deus. Não é pela quantidade. 100 profetas não correspondiam a uma geração separada. 100 profetas não correspondiam a uma geração pronta para servir. Mas um homem, apenas um homem, estava pronto para fazer isso. E esse homem bateu de frente. Por isso ele estava pronto para fazer a vontade de Deus. Porque qualquer um que se constitui como amigo desse mundo torna-se inimigo de Deus. E por isso Elias, quando foi confrontado, no momento que ele se encontrou com Acabe, Acabe disse, é você o perturbador. Eu sempre entendi que quando alguém chamava assim, fulano é perturbado,
Fulano é perturbado. Era como se estivesse chamando o sujeito de encapetado, né? Uma coisa assim, endiabrado. Não diga que ele é o perturbado, não. Agora você vê que Acabe diz para Elias: é você o perturbador? Talvez Elias dissesse assim: não, perturbado aqui é você. Não, Acabe, perturbado aqui é você. É você o perturbador de Israel? Porque Acabe estava dizendo para Elias: é você que está causando esse alvoroço todo. É você que está causando esse alvoroço todo. Sabe por que é? Porque uma santa geração não se conforma com as coisas desse mundo. É porque uma santa geração não se dobra às coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. É porque uma santa geração não se dobra como 7.000 que se dobraram a Baal. É porque uma santa geração, se precisar bater de frente, vai bater de frente sim, porque Jesus disse: aquele que comigo não ajunta, espalha, e que não é comigo é contra mim. É porque uma santa geração não se dobra ao consumismo dessa vida, consumismo por tantos estereótipos comportamentais, pelos desejos de conquistas ou anseios materiais, ou qualquer outra coisa que desvirtue o chamado e o propósito de Deus para a vida de cada pessoa. Uma santa geração não se dobra, uma santa geração não se corrompe, uma santa geração não é comprada pelo dinheiro fácil e pelas migalhas de Satanás. Uma santa geração se porta com retidão, se porta com integridade diante de Deus. E Deus levantou você para você ser uma santa geração. Deus está levantando uma geração de Elias. Que alguém vai dizer ao perturbador: que seja. É alguém que não vai se dobrar aos ditames de ninguém. Ninguém que queira impor uma condição de vida distante de Deus. É o perturbador de Israel, sim. É o perturbador do Brasil, do país, do estado, da cidade, da sua comunidade, do seu bairro. Mas é alguém que zela pela palavra. É alguém que honra o Deus que serve. Onde é que está essa santa geração? É você mesmo.